Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com a presença do nosso amigo Jonathan. Chamei o Jonathan para vir hoje aqui, para participar desse podcast. O Jonathan ele tem uma bagagem muito boa e hoje nós vamos conhecer melhor, né, Jonathan? Sim. Então, Jonathan, me diga lá quem é Jonathan. Oi Kleber, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou muito feliz primeiro de poder estar aqui com você, aqui no podcast Contato, né? Contato, nosso podcast. Sou muito grato pelo convite e o Jonathan é uma pessoa simples, com projetos, com sonhos, mas também, como você disse, que tem alguma bagagem aí para apresentar e vamos bater um papo legal hoje. É isso aí, pessoal, aqui nós vamos tentar sugar o máximo que nós pode dele hoje. O Jonathan, eu conheci ele, eu vi que ele tem algo diferente e acabou, nós tomamos uma amizade. O Jonathan, a gente acabou pegando essa amizade e eu recebi um convite dele, eu fui padrinho do casamento dele com a esposa dele e agora são parte da nossa família. E me diga uma coisa, Jonathan, eu vi que você gosta bastante da Bíblia, né? De falar sobre a Bíblia. E o que você pode passar pra gente aqui? O que é pra você? O que é Deus pra você? Vamos lá, Kleber. Nossa amizade, ela começou... Deus nos apresentou, né? Numa sala, através de uma oração que tu fosse fazer por nós. E Deus decidiu assim selar ali uma aliança, uma amizade que perdurou até chegar no meu casamento. Deus. O que é Deus para o Jonathan? Algumas pessoas elas têm as suas ideias sobre Deus. Para mim, os panteístas dizem que Deus é natureza, né? Eu costumo dizer que Deus ele é o centro de tudo, literalmente ele está centralizado em tudo. Sendo o sol da justiça, Deus para mim é tudo. Deus para mim corresponde a tudo. Se vivo, é porque Deus quer. Não existiria outro homem ou outra divindade, até porque não existe, que poderia fazer aquilo que só Deus pôde realizar dentro da matéria do corpo humano. Como é que alguém conseguiria juntar todos os elementos naturais dentro de uma peça? Só Deus. Só Deus. E me diga uma coisa, Jonathan, você me falou que você tem uma formação, né? Sim. O que você fez? Eu sou bacharelado em teologia pelo Instituto Nacional. Não, pera aí. Ele vai ter que repetir isso daí, né? Fala de novo, Jonathan, essa palavra aí. Eu sou bacharelado em teologia pelo Instituto Nacional, seminarista pelo Instituto Teológico Gamaliel de Pernambuco. Fiz o IBADEP, estudei o ETAD e assim por diante. Tem bagagem o homem, hein? E me diga uma coisa, sobre Deus nós estávamos falando agora aqui. Ô Jonathan, existe na Bíblia, existe alguma parte ali que você vê que existe uma prova? Por quê? Muitas pessoas que acompanham nosso canal, eles são ateus. E os ateus, como eu já fui também, eu falo assim por experiência própria. Existe uma prova dentro da Bíblia que você pode dar agora pra gente que realmente Deus, ele existe na Bíblia? Na Bíblia, porque às vezes você lê pra você contradizer, mas eu quero saber uma prova, onde uma história comprova. Uma história comprova? O próprio nascimento de Cristo. Eu acredito que dentro da cultura judaica antigamente, as mulheres, quando elas eram desposadas, eram basicamente como se elas estivessem noivas dos seus respectivos futuros maridos. Quando Maria recebe a visita, a Bíblia diz que Maria recebe a visita de um anjo, e o anjo conversando com ela, segundo o evangelista Lucas, diz: salve agraciada. Estando ela desposada, ela ainda não tinha se deitado com o marido. Ela era uma adolescente, aproximadamente uma adolescente, e ela não tinha se deitado com o marido. Quando o anjo cumprimenta ela e conversa com ela, ela entende que aquele cumprimento não é um cumprimento comum, e ela recebe uma
um chamado, ela recebe uma direção. Deus diz ao anjo algo para passar para Maria, e diz assim: olha, você conceberá e dará à luz um filho. Pronto, você vai ficar grávida, você vai dar um filho. Aquilo que Isaías disse no capítulo de número 9, né? Eis que a virgem conceberá. E por que falou Emanuel? Por que Emanuel? Porque o significado do nome Emanuel é Deus conosco. Literalmente. Há um pregador que diz que Emanuel, ou a palavra, ou o nome Emanuel dividido, significa Deus dentro do barro. Meu Deus. Então, assim, quando Maria recebe essa palavra do anjo, a preocupação dela é imensa, porque ela não havia se deitado. Como é que alguém fica grávido sem uso natural das coisas? Quando o anjo fala para ela: você pode ficar tranquila que o Espírito do Senhor te cobrirá, imediatamente o Espírito a cobre, e ela cientificamente não teria como isso acontecer, se acha grávida. Observa que o texto vai dizer depois que João, quando sabe disso, José, melhor dizendo, ele se preocupa e Deus precisa falar com ele em sonho. Quando vai conversar com ele em sonho, vai explicar para ele, porque ele se preocupa: eu não me deitei com ela, como é que ela pode estar grávida? A preocupação é: ela deve ter me traído, deve ter mentido para mim sobre a sua pureza. E não. Quando Maria concebe Jesus, a Bíblia diz que os anjos cantam, mas ela concebe ele dentro de uma manjedoura, lá em Belém. Belém significa casa do pão, né? A casa do pão, o pão vivo que desceu do céu, nasceu na casa do pão. Então, isso que eu não entendo, porque assim, ó, eu conheço uma parte boa das escrituras que fala sempre assim que, vê se eu estou errado, foi pedido para que ele voltasse à cidade dele, de José, para ele se alistar, né? Uhum. E quando ele chegou ali, por que ele falou, ele não tinha lugar na hospedaria? Como uma cidade tão pequena igual Belém vai ter hospedaria? Naquele momento as pessoas elas se concentravam. Se era um momento de alistamento, a ideia do tempo, hora, momento que ele chega na sua cidade, as hospedarias elas ficavam sim lotadas, porque as pessoas elas se acumulavam ali. E não era comum. Maria, ela estava prestes, ela começou a entrar em trabalho de parto, e ele precisava urgentemente arrumar, e não teria como ele arrumar uma parteira em cima da hora. As parteiras elas eram contratadas. As mulheres davam à luz em posição fetal. Elas colocavam a cabeça entre os joelhos e davam à luz dessa forma. Só que uma parteira deveria estar acompanhando. Ele, observando que ela já está em período de nascimento do filho, ele precisava arrumar alguma coisa. Quando chega na hospedaria, o único lugar que tinha, né, era onde os animais estavam. Ele precisou colocar a esposa dele dentro de um local onde os animais viviam, porque não tinha espaço, já estava cheio. Esse era um momento de alistamento, basicamente já todos os cheio. Homens que moravam em cidades circunvizinhas. Mas aquela cidade não era uma cidade de exploração, assim, de passagem, é uma cidade comum. Era uma cidade comum. Claro que Belém, para alguns, era um lugar de misturas, né? Porque existiam muitos povos que habitavam ali, que moravam e vinham, e foi disseminando as coisas. Elas foram ficando, viam pessoas de todos os lados, pessoas de diversos lugares viam. É por isso que a cidade estava cheia. Viu, Jonathan? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Nós estamos ao vivo. Esse vídeo ele vai ser transmitido pelo YouTube, também pelo TikTok ao vivo. Nós temos aqui algumas pessoas aqui. Eu quero falar Francisca. Ô Francisca, você tem alguma pergunta para fazer pro Jonathan? Aproveita, porque o Jonathan ele tem uma experiência boa, ele é fiado para responder. Vamos lá. Então, Jonathan, eu tenho uma pergunta bem legal para fazer para você, e essa pergunta já estava no script. Eu quero saber o seguinte: como que você conheceu Jesus? Vamos lá.
Só reiterando a resposta, um conselho, se alguém quer ter um pouco mais de evidência sobre a existência de Deus, existe um livro chamado 20 questões sobre a existência de Deus. Como que é o nome do livro, sabe? As 20... É o nome do livro? É o nome do livro. É muito bom o livro. Como é que eu conheci Jesus? Quando eu tinha entre 16 e 17 anos, eu não sou de uma família tradicional cristã, de uma igreja comum. Minha mãe, ela foi baterista da igreja do Evangelho Quadrangular. Baterista? Baterista. Uma mulher baterista. Os meus avós, minha avó, na época da congregação, né? O meu pai também tinha sua tendência para o catolicismo romano. E eu fiquei nessa confusão, porque também no meio da minha família existiam as pessoas que seguiam religiões de matrizes africanas. Eu fui em um culto, e eu costumo dizer, eu acredito nos dons espirituais fielmente, porque se não existissem, não estariam escritos. Para mim... Você já recebeu revelação? Já. Eu acredito naquilo que vejo, naquilo que sei. E aquilo que não sei, procuro pesquisar. E recebi um convite de um rapaz chamado Wellington, em Colombo, que era um amigo meu também. Ele já era mais velho. Ele falou assim: olha, eu estou frequentando uma igrejinha, aquelas igrejinhas que tinham antigamente, que eram bem pequenininhas, né? Que se colocasse 10 pessoas dentro dela, ficava sem ar. Ficava sem ar, você ficava espremido, banco de madeira, tudo. A igreja O Brasil para Cristo. Fui num culto de segunda-feira de campanha, tinha um evangelista pregando. Eu não era muito assíduo a cultos de igreja, mas tive sempre tendências espirituais, sempre. Nós sabemos que temos essas tendências espirituais. E quando cheguei no culto, a pregação do evangelista naquele dia era o testemunho da vida dele. Eu fiquei tão impactado, porque eu comecei a olhar para o lado e a minha questão com as pessoas era que os homens, eles estavam chorando. Eu disse, mas eu aprendi que o homem não chora, né? Pelo menos chora em oculto. Esse é o dia do teu aceitamento de Jesus. Isso. E ele fez o apelo. Eu não consigo te responder nesse momento como é que levantei com tanta velocidade. Mas eu levantei em lágrimas depois de ouvir o testemunho total de vida, a conversão dele, e aceitei a Jesus. Naquele dia, quando aceitei a Jesus, há aproximadamente 15 anos atrás. 15 anos atrás? Aproximadamente 15 anos. Aí depois que você fez esse estudo aí, teologia, você se aprofundou? Eu comecei a pregar com 3 semanas de conversão. A minha primeira mensagem é uma mensagem de 1 hora e 15 minutos. A primeira mensagem foi sobre Ana e Eucana. A primeira vez que você pregou foi Ana e Eucana? Ana, Penina... História de Samuel. Isso, o primeiro livro do profeta Samuel lá. Foi a primeira mensagem. E a minha conversão deu-se assim, através de um testemunho de alguém. E eu fui lá, me converti. O princípio da conversão, porque conversão é mudança de hábito e atitude que desagrada a Deus. Quando você faz uma conversão, você muda caminho, né? Você basicamente anda na contramão dos demais. E conversão é mudança de hábito e atitude que desagrada a Deus. Eu decidi me converter. Mas e os teus familiares? Os meus familiares, no princípio, alguns me apoiaram, outros acharam que eu tinha virado quadrado. E é normal. Mas e hoje, como que é isso daí? Um absoluto respeito. Eu tenho um absoluto respeito da minha família. Já o ganhei todos, Cristo já os levou todos para perto dele. O destino de cada um foi definido pelas próprias escolhas, então eles todos... E vamos falar agora algo aí que eu tenho uma curiosidade. Isso aí eu não perguntei para você ainda. Você nasceu onde, Jonathan? Eu nasci em Curitiba. Eu sou curitibano. Ah, então você é leite quente, hein? Eu sou leite quente. É leite quente, né? Não sei nem falar, eu sou londrinense, então... Então, você nasceu em Curitiba. Nasci em Curitiba, numa segunda-feira do dia 21 de março de 1994. Então eu tenho 31 anos. Você é novo ainda, hein, cara? Temos uma caminhada aí. Bacana. Há um tempo atrás, eu mandei uma mensagem pro Jonathan, eu perguntei pra ele assim, sobre o Abinadab. Abinadab
Não, Abinadab não. Foi sobre da arca, como Obed-Edom. Obed-Edom. Porque eu tinha dúvidas sobre Obed-Edom, porque tem muitos na Bíblia. Sim. E aquilo ali me pegou. Falei, não, o Jonathan ele tem muita fiada para responder. E eu gosto de incomodar. E eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, Jonathan, é isso, aquilo. Eu já passei essa palavra para muitas pessoas sobre Obed-Edom. Será que é o mesmo ou não é o mesmo que Obed-Edom, que é o que fala na Bíblia? Será que é o mesmo Obed-Edom lá da casa, lá que estava lá, que Davi foi lá e deixou a arca com ele? Aí ele falou, espera que eu vou te responder. Ele teve que pesquisar um pouco. Já me deixou alegre, né? Que eu tirei o Jonathan para pesquisar, então já é coisa boa. Então, foi respondido. Ele falou que sim, é o mesmo. Me aliviou, porque senão eu falei, tô pregando, tô falando blasfêmia aí pra lá e pra cá. Mas, Jonathan, tô muito feliz de você estar aqui. E eu queria dizer assim que não só você, mas tua esposa, eu respeito bastante por Deus uniu, né? Como você falou, a gente tem essa convivência aqui. E você hoje, Jonathan, na situação que você, não vou falar se encontra, mas a maneira que você está, você tem projetos, né? Muitos. Projetos assim para a vida, porque eu vejo que você tem muita experiência na parte principalmente teológica. Eu vejo muita bobeira na internet que as pessoas falam, mas eu vejo que você tem um ensinamento culto, que é fácil de entender, né? Então, os teus planos, se você quiser abrir pra gente aí, planos futurísticos. Kleber, eu por alguns anos, durante pelo menos 7 anos, eu dei aula para novos pregadores. Até porque, assim, aquilo que você não sabe, você não pode passar para frente. Existia uma expressão comum que os pregadores usavam antigamente, que era assim: eu não sei porque eu estou falando isso, mas estou falando. Se não sabe, então não fala. Eu acredito nisso. Existe todo um preparo. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Então não fala. Eu tenho um projeto de voltar a dar aula para novos pregadores, sim, mas também para pessoas que precisam conhecer. Antigamente se falava Mobral. O Mobral, o princípio, como é que eu tenho o primeiro contato com a Bíblia? Como é que eu faço para conhecer a Bíblia? O que é a Bíblia para mim? O que ela representa? Os anos, como é que ela foi se reformulando com o passar dos anos? Porque há um homem que disse que a Bíblia ela se renova. Não existe isso. A palavra de Deus é a mesma. Desde quando os compêndios foram se encaixando, as histórias são as mesmas, só que a percepção das pessoas, às vezes, elas mudam com o caminho da leitura. Quanto mais se lê, mais eu consigo arrancar algumas coisas. A Bíblia, ela é como que se fosse um tesouro, um oceano. A Bíblia, eu costumo dizer que ela é um oceano. Um oceano você não consegue, dependendo do local que esteja, você não consegue medir a profundidade. Até hoje, as pessoas tentam descobrir o que está dentro, no profundo dos oceanos, e os cientistas, os homens, eles não conseguem descobrir na sua totalidade. O oceano tem 3% só descoberto. É muito pouco. Então a Bíblia é como se fosse um oceano. Todas as vezes que eu abrir a Bíblia para ler ela, eu preciso entender primeiro uma coisa: que a Bíblia não acrescenta coisas a mim. E não tenha por herege. A Bíblia retira. Me explica mais isso daí. A Bíblia ela é um espelho. Eu preciso me enxergar na Bíblia. E ela retira coisas. Quando a Bíblia nos informa que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ela fala sobre certa diferença. Eu não uso sal a não ser para não dar um tempero ou um gosto diferente à comida que vou me alimentar. Então, se a Bíblia retira coisas, ela tira tudo aquilo que não presta. O acréscimo da Bíblia é nível de conhecimento de Cristo. Agora, a Bíblia retira coisas. Quem nunca leu um texto da Bíblia falou: nossa, eu preciso parar de fazer isso. Então isso significa que ela vai te intimando a retirar coisas de você. Tá, eu tenho uma pergunta chave para você. E eu vou tirar pergunta para você hoje. Eu falei, vou chamar você para um bate-papo, mas eu tô a fim de fazer pergunta. Eu vou sugar o Jonathan o máximo que eu puder hoje aqui. Esse homem é difícil chamar ele para vir aqui, ele não vem. Ô Jonathan, quem que é o Espírito Santo? O
Espírito Santo é uma pessoa. Ó, essa pergunta vai ter corte, hein? Então você capricha nela a resposta. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. É uma pessoa assim, como que é, John? Explica, porque tem muita pessoa que não sabe. Existe a ideia da Trindade, e a Trindade ela se revela no batismo de Cristo. Quando João Batista está pregando às margens do rio, e a mensagem de João Batista é essa, né? Raça de víboras, porque muitos dos fariseus e homens estavam indo se batizar, e a mensagem de João Batista era uma mensagem meio dura para aquele tempo. Era uma mensagem muito incisiva, e ele sendo primo de Cristo, está pregando, ele está pregando, e a mensagem dele é: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né? E ele está pregando, e Jesus, aos seus 30 anos de idade, ele vai cumprir uma ordenança, e ele vai se batizar, e Jesus está na fila para o batismo. Quando João está pregando, quando ele se aproxima de João, João muda a mensagem dele, porque Jesus vem para abrir um novo tempo, né? Para descortinar e abrir um novo caminho, porque o Espírito Santo, nas suas manifestações do período veterotestamentário, eram manifestações em tempos. Por exemplo, vamos lá, Sansão, quando ficava forte, ficava no momento ideal que Deus queria usá-lo, o Espírito Santo se apoderava dele, agia através dele e voltava para Deus. Quando Jesus vem, ele vem para abrir o caminho, claro, João Batista prepara o caminho, Jesus inaugura a igreja, vem para trazer o início da igreja, melhor dizendo, e o Espírito Santo vem inaugurar a igreja. Você vai arrumar briga, cara, você vai arrumar briga. A igreja nasce em Cristo e é inaugurada pelo Espírito Santo. Jesus chegando para batizar, João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque antes ele dizia: ó, tá vindo um depois de mim. Que aí ele já apontou. Digno, que eu não sou digno nem de desatar as alparcas que estão nos seus pés. Que é sandália, né? Sandálias. E João, quando vê, muda a mensagem e diz: o Senhor tem que me batizar. Aí Jesus fala assim: olha, eu não vim para revogar nada, eu vim para cumprir. E ele vai se batizar. E naquele momento a Trindade se manifesta. O grito do Pai nos céus diz: eis aí meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e o Filho de Deus está sendo batizado. Então o Espírito Santo é uma pessoa extremamente sensível. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele está em todo momento intercedendo por nós. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu sempre tive essa dúvida quando fala assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o tricotomia, né, que eles falam na teologia. É, né? Eu acho que é. Trindade. Tricotomia somos nós. Tricotomia somos nós, né? Corpo, alma e espírito. Isso. Ah, tá. Por que eles falam assim, a terceira pessoa? Mas por quê? Quando a gente fala pessoa, a impressão que dá é tipo um fantasma ali. Ele é uma pessoa, literalmente, ele representa uma pessoa. Ele desfruta da mesma essência do Criador, né? do próprio Deus. Ele desfruta da mesma essência. Todos eles formam um, só que eles se dividem em suas ações. Deus, na sua supremacia, Criador de todas as coisas. Cristo, que a Bíblia diz que já é crucificado desde a fundação do mundo, vem para um projeto para a salvação. O carpinteiro, o homem, ele precisava, alguns dizem que o Filho de Deus, ele desceu à terra para sentir o que os homens sentiam, porque queria entender, mas Deus é criador dos homens, né? O Cristo, quando ele vem para a terra, quando ele vem para o mundo para viver e para viver o propósito que já existia. Ele veio sem poder. Cristo, ele veio igual a gente. Ele aniquilou-se a si mesmo, a Bíblia diz. Despiu-se da sua glória. Sabe o texto de Ezequiel, que diz que o querubim ungido, ele olhou e disse: irei, subirei, me assentarei e serei semelhante a Deus. Quando ele basicamente... Isso aí está falando
sobre, vamos falar, o anjo caído. E quando ele olha para cima, ele desejava um trono. Um trono que estivesse... Porque ele não desejava ser maior que Deus, ele queria ser semelhante a Deus. Semelhante, a maior, ele sabia que não ia poder chegar. E aí o que é que Deus faz com a humanidade quando vai criar o homem? Ele olha para... A Trindade se reúne e ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Porque essa fala do Plural, parece? São os três agindo. Essa fala do querubim simboliza que ele está olhando para cima, está em um determinado lugar, olhando para cima, e a pergunta dele, e a fala dele, o coração dele é que ele quer ser semelhante. Aí Deus pega aquilo que ele desejava ser e coloca em nós. Então isso significa que Deus pode ser parecido com você, Greg. Ou você é parecido com Deus. Imagina só, né? Você tem noção disso? É forte. Você que está aí assistindo nós no TikTok, eu vou pedir para você compartilhar a live e para você fazer algo também, bater o dedo na tela. E se você tem dúvida, você que não começou assistindo conosco aqui, o Jonathan, ele é teólogo, ele falou uma palavra mais difícil aqui ainda. Como que é? Você é formado em teologia, bacharel, como que é? Eu sou bacharelado em teologia. Bacharelado. O homem é culto, então se você tiver uma pergunta para fazer, eu estou aqui com o celular e eu vou continuando a conversa com ele aqui e você pode mandar a tua pergunta. Ele vai ficar honrado, porque eu quero pegar ele aqui, ó. As perguntas que eu faço para ele, ele tá dando conta, que eu quero ver se vai conseguir fazer uma pergunta boa para ele. E a alma? Fala pra gente um pouco sobre a alma. O que é a alma? Eu preciso entrar na tricotomia humana. Existe uma matéria que eu fiz, um professor amigo meu, que hoje ele está morando nos Estados Unidos, o professor Enoch. Enoch foi um dos... Enoch? Enoch é o nome do professor. Para mim, um dos maiores, ou um dos melhores, né? Maiores não, que colocaria muita gente, mas um dos maiores professores de teologia que eu já conheci, né? O Enoch, ele deu uma aula para nós chamada Teologia Deus, que ele coloca Deus como centro, Jesus entronizado em Deus e o Espírito Santo entronizado em Jesus. Trindade. Os três são um e um são três. E para falar sobre o homem, ele usa a tricotomia humana. O que é? Somos tricotômicos por quê? Porque somos corpo, alma e espírito. Corpo, carne. Se sinto fome, minha carne sentiu fome. Se enfraqueço, minha carne está fraca. Alma. Alma é como se fosse a alma, ela fica como se fosse um pêndulo dentro do corpo humano. Se a minha tendência de entristecer-se é quando minha carne está forte, minha carne a minha carne se entristece quando a minha alma se entristece. Então, e quando a minha carne está mais forte do que o espírito, e eu já vou te falar sobre o espírito que habita em nós, que é o fôlego de vida, o sopro de Deus dentro da gente. Quando a carne está extremamente forte, a alma pende para estar nos gostos da carne, porque as nossas necessidades básicas, elas vêm por causa da carne. A alma, ela é esse pêndulo que fica ali dentro, sede dos meus sentimentos. Quando faz o jejum, atinge o corpo, enfraquece a alma fica no pêndulo, e o espírito que está por detrás, que está dentro do corpo humano, ele se levanta. O que é o espírito? O espírito é a parte perceptiva da glória de Deus. É o sopro, como se fosse o fôlego, aquilo que foi soprado dentro do homem no Éden. Lembra? Quando Deus termina de criar e formar o homem do barro, ele assoprou, ele sopra o fôlego de vida. Fôlego de vida. Que é a parte perceptiva da glória de Deus. Quando nós vamos a um culto, por exemplo, a um culto cristocêntrico, um culto que é voltado a Deus, a Cristo, um culto que o homem não é o centro, mas Cristo é o centro, você percebe que às vezes o teu coração ele se alegra, você sente às vezes alguns certos arrepios, alguns sentem, né? Outros não. Outros choram. E as pessoas, elas manifestam coisas que elas não conseguiriam no cotidiano normal. Por quê?
Porque o meu espírito, sendo parte perceptiva da glória de Deus, todas as vezes que eu tenho contato com alguma coisa divina ligada a Deus, ele sente vontade de voltar para o lugar de onde ele saiu. Nossa, essa é forte, hein? Essa é forte. Ele quer voltar para a origem. Ele quer voltar para a origem. É por isso que quando eu estou em um culto, eu não tenho vontade de sair. E aí a comprovação, então, que nós não somos daqui. Não. Nós não somos daqui. Nós fomos gerados dentro de Deus. E por qual objetivo você acha, senhor Jonathan? É uma pergunta assim meio intelectual que eu vou fazer. Você sabe que eu estudo inteligência emocional e eu uso muito essa parte assim do intelecto humano para entender também um pouco. Eu vou fazer a pergunta para você. Por qual motivo você acha que você está aqui? Por que você acha que Deus colocou você aqui? Ou você acredita que Deus colocou você para alguma coisa? Ou você acha que não, eu só tenho que cumprir uma missão, senão eu vou para o inferno? Não, eu acredito que exista sempre um propósito. A Bíblia diz assim que todos eram destituídos da glória de Deus. Mas Tito 2:11 vai dizer o seguinte: a graça do Senhor se há manifestado. Se há manifestado está no masculino, trazendo salvação a todos os homens. Graça a favor. Para nós a graça a favor é merecido. Existe um propósito para todos nós que estamos na Terra. Não existem pessoas que foram colocadas aqui para viver na inércia. Todos nós temos um propósito. Basta ativarmos essa ideia. Aí, a descobrir o caminho do propósito, achar qual é o destino para isso, cabe à mentalidade humana. Quando Salomão vai conversar com Deus, quando Deus vai conversar com Salomão após a morte do seu pai, Deus fala diferente das pessoas que acreditam em gênio da lâmpada mágica. Deus faz duas perguntas, faz uma pergunta para ele: olha, Salomão, fala algumas coisas para ele. O que é que você deseja? Você quer que eu destrua os teus inimigos? O que é que você quer que eu faça por ti? Quer que eu te deixe forte, te deixe milionário? O que é que você quer que eu faça? Salomão olha para ele e fala assim: não, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, porque eu tenho um propósito. Qual é o propósito de Salomão? Eu preciso guiar esse povo. Deus dando sabedoria. Sabedoria não é algo terreno. Conhecimento é terreno. Sabedoria é algo divino. Mas qual tipo de sabedoria? Essa que você está falando. Sabedoria falo quando preciso, falo no momento certo, fico calado no momento certo também. A sabedoria não é adquirido com os conhecimentos de curso, palestra, mentoria. Não. É adquirido algo que você já tem aquela essência. Desde pequeno você já dá que você tem aquilo ali. A Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio, Como é que eu... A Bíblia diz que o que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Nós somos ativados pelo Espírito Santo para ganhar as vidas, não somos? Quando Jesus vai chamar Pedro, lá em Lucas no capítulo 5, depois da pesca, ele entra no barquinho, vai lá e prega para a multidão, e ele fala assim: hoje vou fazer de você pescador de homens. Jesus foi lá e ativou uma coisa em Pedro. Só que quando é que Pedro começou a ganhar alma? Ele andou 3 anos e meio com Cristo sem ganhar ninguém. Após os 3 anos e meio, Jesus vai morrer, ao 3º dia vai ressuscitar, e depois que ressuscita, ele vai aparecer 40 dias para as pessoas, para muitos. Vai aparecer para os discípulos, e ele vai subir ao monte para ser recebido aos céus, e ele vai dar uma palavra aos homens, vai dizer: ficar em Jerusalém, até que do alto seja vestido o poder. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e aos confins da terra. O propósito de ser tomado pelo Espírito é ser testemunha. Tem gente que não acredita que ele pode ser tomado pelo Espírito agora. Acho que isso foi naquela época. Não, o Espírito Santo ele é ativo. Ele já estava. Enquanto a igreja não for arrebatada daqui, o Espírito Santo está trabalhando. Que ele está trabalhando. Nesse momento ele está trabalhando. Ô Jonathan, um seguidor, ele perguntou já hoje aqui, eu deixei passar a mensagem. A pergunta dele era assim, ó: por que Jesus não falou sobre a riqueza?
Na verdade, Jesus falou mais Por que ele é contra a riqueza? Jesus nunca foi contra a riqueza. Explica isso daí, isso aí é interessante, ó, presta atenção, hein? A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que até mesmo sobre salvação. Tá, e como que você define pra gente, por exemplo, assim... Qual é o problema? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus falou bem assim, que é mais fácil um rico, isso aí é o que é mais falado, é mais fácil um rico passar pelo um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Um camelo passar no buraco da agulha. Um camelo. O que acontece? Quando Jesus está usando essa expressão, ele está falando sobre aonde o homem deposita o seu coração. Aonde está o seu coração está o teu tesouro. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é ruim, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é devotar tudo em cima daquilo. Você já percebeu que a corrupção ela é formada literalmente, às vezes, nos meios políticos, pelo amor ao dinheiro, né? Ao dinheiro. O dinheiro não é ruim. O que é ruim é como eu penso sobre ele. Tudo aquilo, por exemplo, você já percebeu que os fumantes, eles fumam mais por esporte e por ansiedade do que até mesmo é a mentalidade dele que prende ele num vício. Já percebeu isso? Eu mesmo já convivi com uma pessoa que ele fumava a semana inteira e ao final de semana não. Eu dizia assim, qual que é a diferença de não fumar final de semana e fumar a semana inteira? Como que conseguia? Eu já fui ex-fumante, eu sou ex-fumante. É preso a algo que tão pequeno que você não sabe explicar o porquê que é, mas a tua consciência diz, eu preciso daquilo. Porque entra um nível de ansiedade, entra a guerra mental, entra, né, o cigarro ele entra literalmente às vezes no local de uma falta que eu tenho. Então Jesus ele sempre foi muito respeitoso com o dinheiro, até porque coletavam tanto que ele um dia disse, dá a César o que é de César. Jesus pagava impostos, os discípulos tinham dinheiro, eles, né? Lucas ele era um cobrador, Lucas sabia mexer com dinheiro. Judas vinha de uma cidade, basicamente uma cidade de pessoas inteligentes que sabiam lidar com dinheiro. É por isso que ele foi o contador do colégio apostólico. Então ele não era bobo. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos, porque as pessoas elas fazem de tudo para conseguir dinheiro. Essa é a verdade, né? De tudo. O dinheiro é bom, não é ruim. Jesus nunca foi contra a riqueza. Só que se você for à África, você vai ver que a África, quem tem demais. Quem não tem nada. É mais desigual que aqui ainda. É miserável, às vezes. Por quê? E eu digo isso com todo respeito, porque literalmente quem tem demais e não ajuda quem não tem. Já viu? Você conhece algum judeu pobre? Não. Eles sabem trabalhar por dinheiro da maneira certa, hein? Então, se Deus não gostasse do dinheiro, deixaria o povo que basicamente é conhecido como... porque Israel é a esposa de Deus e a igreja é o noivo do Cordeiro. Como é que um povo desse, né, vive no meio de um deserto, que eles não têm recursos naturais o suficiente? É tão rico assim. As maiores famílias do mundo são judias, basicamente. As mais ricas, quase todos. Os pensadores que passaram, quase todos eles, são de caráter judeu. Albert Einstein era judeu. O Albert Einstein era judeu? Sim. E era considerado basicamente uma pessoa burra no ensino médio. Existe alguém que tinha um QI como o de Albert Einstein hoje, com toda a ciência? Não. Então, os judeus eles são ricos, existe um código. Eles se ajudam entre si. Ajuda mútua entre eles. Eles se ajudam entre si. Entre eles, os judeus. Eles se ajudam. Se tem alguém que precisa... Qual que é o problema do ser humano com dinheiro hoje? Você é meu amigo. Eu posso comprar contigo. Mas eu prefiro comprar com o fulano lá, porque o fulano é de longe, não participa da minha, mas eu compro com ele. Porque eles têm essa ideia, o dinheiro, as pessoas, elas ficam pechinchando espiritualmente, são mendigos espirituais. Eu congrego hoje numa igreja que é extremamente organizada na questão financeira. E eu gosto, literalmente, eu acho maravilhoso chegar em um local com uma estrutura bem trabalhada.
eu sento numa boa cadeira. Antigamente as pessoas não tinham isso porque tinham essa mentalidade medíocre. Escassez. De escassez. Abraão foi um dos homens mais ricos do Oriente. Jó foi o homem mais rico do Oriente. Não, um dos homens mais ricos. Quem foi Salomão? Todos tiveram riquezas. José de Arimateia. Extremo rico, que emprestou o sepulcro para Jesus. Então, interessante porque eu estudei um pouco sobre José de Arimateia e eu descobri, ele era um fariseu. E como sendo fariseu, como que ele emprestou o túmulo para Jesus? Porque ele acreditou nas mensagens de Jesus. Se tornou amigo de Jesus. Olha a visita de Nicodemos a Cristo na madrugada. Por que ele visita Jesus na madrugada? Eu não sei, eu acho que é porque ele tinha vergonha. Porque existia um código naquele momento, naquele tempo, na vigência de Cristo, que Cristo ele era um herege, considerado na época. Ele estava achando que Jesus ele era o falso Messias. Porque qual é a ideia? O que é que os judeus esperavam para o Messias? Eles esperavam que o Messias fosse um homem que viesse com toda a pompa, realeza, e tirasse o cativeiro romano e desse liberdade para o povo de Israel, para os judeus, para eles. Então, quando Jesus veio como um Messias trazendo paz, ou às vezes ele diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Uma encrenca. Eu sou o filho de Deus. Quando ele lê o rolo do livro dentro do cenáculo de Isaías, ele diz, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Você lembra disso? Uhum. Quando Jesus... Você sabe que naquela época não eram quem... Para ler o texto dentro das sinagogas, não era dessa forma. Ah, hoje você vai ler, prepara a tua palavra. Não. Você chegava e era convidado na sinagoga, ia um menino, até basicamente a um local como se fosse uma livraria, escolhia um rolo aleatório para você ler. Então, quando Jesus diz, eis, o Espírito do Senhor está sobre mim, e leu o trecho de Isaías, Jesus leu sem... Não foi ele que escolheu o livro. Foi o livro que escolheu ele. Porque tinha mais rolos ali. Tinha, o menino pegou aquele, Deus para ele. Ah, o menino pegou aleatório, porque eu assisti a série The Chosen, e eu vi que ela tem uma base sobre isso. O Jesus chega no templo para ler, e aí vem aleatório. Aleatoriamente. E existia uma cadeira central, que era a cadeira do Messias. Quando Jesus fala, o Espírito do Senhor está ali que ele arrumou encrenca, de verdade. Porque ele me ungiu para pregar, tal. Ele termina o texto e senta na cadeira. Ali que ele arrumou o problema. Aí ele arrumou o problema. E daí por isso que quando Nicodemos veio, porque eu não posso chegar, todo mundo falando que ele era um herege. O que eu vou falar amanhã? Só que a curiosidade de Nicodemos era saber como é que funciona esse negócio. Porque Jesus vinha pregando uma mensagem de novo nascimento. De novo nascimento. Jesus vinha pregando uma mensagem de novo nascimento. Aí chega lá Nicodemos e fala assim, como que eu faço para nascer de volta? Como que eu vou voltar para dentro da barriga da mãe? Não tem como. Como que um homem tão sábio quanto Nicodemos vai falar uma bobagem dessa diante de Cristo, um considerado um herege? Tanto que, quando Nicodemos vai falar com Cristo, ele chama ele de mestre. E ele fala, né? Fala assim, não pode vir à toa isso aí, só pode vir de Deus. Só. Ele diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Aí nasce o texto de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se inclui nisso. Então, assim, os fariseus, naquele momento, eles eram pessoas difíceis de lidar. Oravam 3 vezes ao dia, em qualquer lugar, davam esmolas e recebiam a glória de quem recebeu. Os fariseus eles conheciam, não eram tão... Eles eram conhecedores máximos, né? Mas existiam ali também outros grupos. Os escribas, principalmente, eram extremamente inteligentes. Os essênios moravam dentro do deserto, tanto que João Batista aprendeu a batizar com os essênios no deserto. Os essênios que batizavam por imersão. Antes de João Batista? Sim, eles trabalhavam com a imersão. Quem começou então isso daí de batizar? De onde surgiu isso aí? Você tem algum estudo teológico para explicar de onde que veio o batismo de água? O batismo, eu não tenho um curso agora. Abraão, quando ele vai passar, ele vai
passar pelo Rio Jordão, alguém vê Abraão passando no Rio Jordão e fala lá, passou no meio das águas. Aí a palavra, a expressão, aquele que passa pelo meio das águas, é hebreu. Hebreu significa... Que foi a passagem da arca dentro do Rio Jordão. Não, Abraão. Ah, Abraão. Abraão, aquele que passa no meio das águas. Significa hebreu. Hebreu significa aquele que passa no meio das águas. Os hebreus são filhos de Deus. Para que houvesse esse contato de filiação divina, eu preciso passar pelo meio das águas. O batismo nada mais é do que morte e renascimento. É o simbolismo de uma morte e um renascimento. As coisas velhas se passam, eis que tudo se fez novo. É um renascimento. O batismo é um renascimento. Aquilo que era ruim. Quando as pessoas eram batizadas, elas eram batizadas para que formasse ou criasse sim uma aliança. Então elas morrem para aquilo que viviam e renascem outras pessoas, com a característica de filho de Deus. A ideia do batismo é para que haja esse nível de aliança entre homem e Deus. Quando você vai fazer o batismo, você passa por algo chamado discipulado. Eu dava discipulado de 3 meses, porque eu precisava explicar para a pessoa literalmente como seriam as diretrizes daqui para frente. Se ela concordasse com aquilo que ela precisava entender, ela batizava. Por isso que o batismo é uma escolha nossa, não é? É uma escolha minha. Eu decido morrer para aquilo que vivo hoje para viver algo novo. Deus não me obriga a fazer isso. Deus não obriga a gente a fazer nada, né? Não. A decisão é de cada um. A decisão é de cada um. Nós já estamos terminando aqui. E eu tenho uma para fazer para você, chave agora. Vamos lá. Sobre Apocalipse. Eu queria que você entrasse assim, no âmbito do Apocalipse. Por que o livro do Apocalipse, você crê e você tem esse pensamento que o livro de Apocalipse foi escrito por João, certo? Sim. E o João, ele estava na ilha de Patmos, se eu não me engano. E quando ele estava lá, foi em sonho ou foi em olho aberto? João teve uma visão. Olho aberto. Olho nu. Olho nu, tá. O que eu queria perguntar para você, se essas revelações de Apocalipse, elas são para dar medo nas pessoas que leem, ou já foram cumpridas, ou vão se cumprir realmente? Vamos lá. João, quando ele é levado na ilha de Patmos, a ilha de Patmos ficava aproximadamente 4 quilômetros para dentro do mar Egeu. A ilha de Patmos era um local onde colocavam os presos de alta periculosidade que iriam lá para morrer. Eles não iriam lá para voltar. A promessa da vida de João era que ele morresse de morte natural. Então ele não poderia morrer lá. Tanto que o texto bíblico diz que as bestas feras estavam lá. Alguns estudiosos, isso é uma regra, dizem que a ilha de Patmos era como se fosse um viveiro de leões do Império Romano, que colocavam as pessoas lá para os leões devorarem dentro da ilha. Os leões ficavam famintos naquele lugar. A primeira coisa que se faziam com o prisioneiro que ia para a ilha de Patmos era rasgar a sua roupa, levar ele para dentro de uma cela e deixar a cela toda molhada para ele se sentir humilhado. Meu Deus. Depois que retiravam ele lá, tanto que quando João diz que as bestas feras o perseguiam, só que João era pescador, ele sabia nadar, né? Então ele nadava, literalmente. Quando Deus descortina o céu para dar a revelação a João, João diz que vê um homem, pode ver no texto de Apocalipse, que é a revelação de Jesus dada a João quando ele estava na ilha de Patmos. Então a revelação não é de João, a revelação é de Cristo, que Cristo apresentou para João. Cristo se apresenta para ele como um homem, cabelo branco, mais alvo do que a neve. O rosto é branco, como a lã branca. Os olhos são como chama de fogo. Há uma espada que sai da sua boca. Então, isso daí muita gente se assusta, né? Se assusta. Mas é só de ordem figurativa. É para mostrar o poderio que Cristo morreu como um cordeiro. Tá entendendo? Ressuscitou como um leão, mas está sentado à direita. E hoje, o cabelo branco simboliza sabedoria, porque Cristo ele vai ser, basicamente, ele morreu como cordeiro, mas ele vai ser o nosso juiz. Então ele morreu como um cordeiro. Agora o bagulho vai ficar louco. O negócio vai ficar... Romanos capítulo de número 2, a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que Deus vai revelar todo o segredo do coração do homem.
Então todo mundo que escuta isso que nós estamos falando sobre Cristo, um dia quando estiver diante do grande trono branco, não adianta, nós estaremos sentados lá. Kleber, eu e você como salvos estaremos sentados lá. E vai passar alguém que vai dizer que não sabia aquilo que nós falamos. Vai abrir-se um telão atrás da cabeça dessa pessoa e ela vai ter que... E Jesus vai falar, não, mas aqui tá o dia, tal. Não. Aí levanta o Kleber e vai falar, não, mas eu falei pra você que era verdade. Então, assim... Não dá pra falar, né? Que não teve a chance. Verdade. Isso, todos nós temos essa opção. Quando João recebe essa revelação, ele está em caráter de humilhação. Jesus, com a sua roupa branca, um cinturão de ouro, pés como de latão reluzente, que é o bronze polido, que simboliza a justiça de Deus, a roupa branca, né, tal. O cinturão de ouro, que simboliza a realeza e tudo mais. Santidade na roupa branca, sabedoria no cabelo, olhos como chama de fogo, que dizem que ele vê tudo aquilo que ninguém pode ver, a espada que tudo isso. E João, quando tem essa revelação na Ilha de Patmos, é uma revelação que Jesus apresenta para ele, de fato, ele vem pegar histórias do cotidiano para falar sobre as igrejas do arco da Ásia Menor. Pode ver, quando ele vai falar com as igrejas, eu tenho porém contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Quando ele vai falar com a igreja de Éfeso, né? Volta a buscar. Né? Tem uma coisa positiva, que você não aceita a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas eram homens que se diziam religiosos, mas invadiam a casa das mulheres e estrupavam as mulheres e faziam, né, coisas atrocidades. Tanto que quando chega para falar sobre Laodiceia, a igreja morna, Jesus vai usar algo do caráter da vida cotidiana. Laodiceia, ela ficava entre duas cidades. Uma cidade desaguava sobre ela águas frias, e a outra desaguava sobre ela águas mornas, né? Então, quando se encontravam na cidade de Laodiceia, as águas ficavam intragáveis para tomar, elas se tornavam água salobra, porque ela não sabia se era uma água quente ou se era uma água fria. Por isso que Jesus vai falar que você, por não saber se está dentro ou se está... Você não sabe se é frio ou morno. Então vou vomitar você da sua boca. Você é igual à cidade que você mora. E você é morno, não sabe se você está... Então, assim, Jesus vai usar coisas do cotidiano. As profecias bíblicas do livro de Apocalipse, elas estão em processo de cumprimento. Já aconteceu alguma coisa? Elas estão em processo de cumprimento. Você sabe o tratado da falsa paz? Uhum. Você assistiu as notícias ontem do jornal? Eu vi uns stories aí. Israel está fazendo um tratado de paz com as nações inimigas, como Irã e tal, para trazer paz ao Oriente Médio. Basicamente uma paz. O governo americano está próximo de tudo isso. E a guerra na Ucrânia? Isso vem. Agora os americanos querem salvar vidas na Ucrânia, mas existe um tratado sendo preparado de uma paz que está vindo. Essa paz ainda não chegou, mas haverá uma falsa paz. Só que para que essa falsa paz exista, o anticristo precisa se manifestar, para ser como se fosse uma pessoa extremamente importante que organiza as coisas. Então, assim, existem profecias que estão para se cumprir ainda. Essas profecias precisam se cumprir. As taças precisam se cumprir. Então você acha ainda que vão se cumprir? Existem coisas que já existem. Por exemplo, o que são os 7 castiçais de ouro? Eu não sei o que é. As 7 estrelas. As 7 estrelas são pastores. Então, assim, você tem noção? As coisas, as profecias, elas se cumprem. O livro mais difícil de entendimento é o livro de Ezequiel, não é o livro de Apocalipse. Eu não sou um escatólogo na sua raiz, né? Existem escatólogos que são como Salmão Nobre, como o próprio pastor Napoleão Falcão, que são pessoas assíduas no âmbito da escatologia bíblica. Mas as profecias estão aí elas estão prestes a se cumprir. Quando o anticristo se manifestar, acho que basicamente as profecias do Apocalipse, do livro do Apocalipse, que Apocalipse bota medo nas pessoas, mas Apocalipse significa descortinar alguma coisa, revelação. Então, e por que foi colocado o Apocalipse na Bíblia? Por que João, que Deus ele deu para João a revelação? Por qual âmbito? Por quê? Para uma preparação, para um despertamento. E é interessante que as pessoas de 10, 20, 30 anos depois
que foi escrito, o Apocalipse, eles achavam que já estava acontecendo. Alguns dizem que o céu, que o inferno é na terra. Isso não é... Essa é a ideia dos testemunhos de Jeová, né? O inferno é na terra. Não... Gente... O céu, não, eles achavam que o céu vai ser aqui. E existe a nova Jerusalém que desce dos céus. É diferente. Então, assim, existe uma reformulação na terra. Mas as profecias bíblicas, a maioria, algumas das profecias que existem no Apocalipse, algumas delas, propriamente dito, existem em caráter de cumprimento já, e algumas ainda faltam se cumprir. Quem que é a mulher vestida de sol? Não sei quem que é, eu já li bastante. Israel. E as coroas? Quais coroas? Não, porque fala assim que a mulher, daí tem as coroas e... Tem bastante coisa ali no livro de Apocalipse que é bem... Quando eu vou ler ali, eu misturo, porque tem muita coisa assim... Eu costumo dizer assim, ó. As pessoas que querem iniciar o processo de conhecimento bíblico, iniciem pelo Evangelho de João. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Depois eu vou ler o Mateus, Marcos e Lucas, para entender o que então, é o primeiro João? Primeiro João, para conhecer quem Jesus é. Depois... Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Todos eles falam da mesma coisa. E o Velho Testamento, não lê? Primeiro eu leio o Novo. Depois vai pro Velho. Eu preciso conhecer Jesus. O que eu aconselho. Na ordem bíblica, existe uma ordem que foi... Porque nós sabemos já, né, que Gênesis não foi o primeiro livro da Bíblia. Não. A Bíblia não está em ordem cronológica. Um teólogo falou para mim que seria o livro de Jó. O livro de Jó. O primeiro livro da Bíblia, é isso mesmo? Que é o mais antigo. Que interessante, né? Muita gente acha que é Gênesis. Gênesis é porque dá a ideia é a revelação da criação, né? Ele é igual você pegar uma carta tudo bagunçada, ele vai e organiza. Eu preciso alinhar ela, eu preciso colocar em uma ordem que eu consiga entender o caminho da história. Mas por que leva que Jó é a primeira? Jó é um livro antigo, mais antigo que se tem data, né? E não tem quem é autor? Do livro de Jó não aparece. Pode ter sido Jó ou até mesmo o seu compatriota, o seu amigo que foi escrevendo as coisas. Mas, por exemplo, quem escreveu Gênesis? Moisés, né? Moisés vem bem depois, né? Bem depois. Então ele recebe essa revelação lá em cima e ele vai escrever. Mas ele vai escrever porque naquela época as pessoas não liam a Bíblia como lemos agora. Eles liam os compêndios, né? Você fala... Os rolos. Os rolos era escritos. De couro de carneiro. Curtido, né? Curtido. Isso. Aí a pessoa ia lá e escrevia. E depois a gente ia ditando. Depois começou o papiro e assim foi. O papiro acho que ele vem antes porque o papiro os egípcios usavam papiros, né? Então é antigo já. Então assim, ó, a Bíblia, para você ler ela em ordem cronológica, existem Bíblias, tem a Bíblia Cronos de Nelson, que é do Dr. Alderi Nelson Rocha. Seria interessante ter essa Bíblia, porque ela é muito boa. Eu tenho essa daqui, a da King James. Essa daqui é 1611. Eu tenho essa também. Essa Bíblia aqui, ela me bagunça um pouco, porque ela é um pouquinho difícil de interpretação. Ela é próxima do fiel, né? Então ela foi escrita para o rei James, ela foi traduzida para o rei James, segurando a sua fidelidade nos textos. Eu acho ela maravilhosa. Ela tá bem... eu não sei a Bíblia original, aonde se consegue, se realmente existe uma original. Uma Bíblia original? Original. E mais próxima de escrito do que os próprios escritores fizeram. Bíblias que eu considero, porque o português é uma língua de muitos sinônimos, por isso que é difícil para nós, né? No Brasil, por exemplo, aqui é pão, no Rio Grande do Sul chama outra coisa, aqui por exemplo, aqui é mandioca, lá em cima é macaxeira, aipim, então é uma língua de muitos sinônimos, muito difícil até de ser aprendida por outros povos, né? Um idioma muito difícil. A Bíblia de Jerusalém é muito boa, ainda que tenha uns livros... Bíblia de Jerusalém, só que ela não é traduzida pelo português ainda? Ela é pelo português. Ainda que ela possua os livros apócrifos, que nós somos protestantes. Tá. Então é isso que eu não quero interromper, mas se eu perguntar, isso aqui é algo que eu tenho por mim mesmo de dúvida.
A Bíblia de Israel, você fala? Bíblia de Jerusalém. De Jerusalém. Ela tem textos apócrifos. Os textos, porque é uma tradução católica, né? Mas apócrifo não quer dizer que está fora da Bíblia? É que não são considerados livros inspirados por Deus, né? Sim, mas é só a igreja católica que não tem isso? Essa não, igreja nossa? A nossa, nós não colocamos dentro dos 66 livros. A nossa Bíblia tem a Bíblia protestante, ela possui 66. Tá, e a do Jerusalém? Possui os livros apócrifos, tem 70 e alguma coisa, assim. Não é a mesma da católica, não? É de tradução. Mas a católica tem 4 a mais só. Não, tem mais. São os livros apócrifos, é Judite, Obadias? Todas elas. São livros que foram escritos nos 400 anos de silêncio. Enoque. São os livros escritos sabe aquela, antigamente a Bíblia tinha 4 páginas em branco. Lembra? Eram 4 páginas que simbolizavam os 400 anos de silêncio. Ali eu sei, que ficou no... entre o Antigo e o Novo Testamento. Dentro daqueles 400 anos existiu a revolta dos Macabeus, e ali vem se criando os apócrifos, que são livros que são considerados como contos. Entendeu? Por isso que não são considerados inspirados por Deus. Existem pesquisas sobre isso. E Jonathan, para mim agora, para finalizar, você tem algum testemunho que aconteceu com você na tua vida? Um testemunho que você vivenciou? Agora vamos falar de milagres, um testemunho vivo que você falou, olha, aconteceu. Porque eu falo por experiência, eu sou uma pessoa muito assim, que eu sou palpável, eu gosto de sentir as coisas, eu sou muito assim, realista. Tanto é que eu tive uma dificuldade muito grande de entrar nesse ramo de espiritualidade, eu tenho até hoje. Então eu sempre busco, foi por isso que eu sofri muito na parte do ateísmo. Eu debati com muitas pessoas cristãs já, porque eu queria achar. Mas o que eu vou perguntar para você? Você tem algo assim que você lembra assim que te marcou muito, um milagre que aconteceu na tua vida? No ano de 2022, no mês de setembro, um problema interno familiar gigantesco aconteceu. E eu morava em uma cidade chamada Morretes. Morretes é uma cidade litorânea aqui. Fica entre Curitiba e Paranaguá. E litoral paranaense, isso, Paranaguá. E eu fazia algumas caminhadas matinais. E eu vivi um momento que eles consideram chamado do buraco da depressão extrema. Existiu uma crise de identidade, um problema familiar intenso, problemas em diversas áreas. E eu eu ia caminhar, e por 2 vezes eu fui caminhando com o pensamento de tirar a vida. Suicida mesmo. Setembro é o mês da prevenção ao suicídio. No mês de setembro do ano de 2022, eu fui até próximo de um viaduto, que é o viaduto da entrada de Morretes, né? Você chega em Morretes, tem um viaduto que dá para Paranaguá e você entra em Morretes. Eu subi no viaduto e algo me dizia assim: joga daí de cima, se joga. Meu Deus. Você não precisa estar mais aqui, ninguém vai sentir mais falta. Da primeira vez eu tive um lapso e voltei para casa. E da segunda vez eu fui até o viaduto novamente. Quando cheguei lá, decidi, eu planejei como seria. Vou chegar Meu lá Deus. e vou me jogar. E quando eu cheguei no viaduto... Você foi do quê? De carro? Fui a pé. A pé? A pé. Então você já sabia, foi decidido. Falou, eu vou chegar, eu não vou ter falando. carro para incomodar, eu só vou chegar. Eu fui falando, eu fui da minha casa até o viaduto conversando comigo mesmo. Então eu estava num absoluto abismo. Meu Deus. Eu costumo dizer que só sabe o que é doce quem já provou do amargo. Só sabe o que é doce. Quando eu cheguei no viaduto, lá não pega rede, sinal é muito difícil. É difícil pegar sinal lá. E ali dá o que? Uns quase 12 km, assim. Não é tão longe assim da minha casa, né? Da minha casa. Não, mas ali o viaduto é bem alto, hein? É bem alto, passa a carreta, né, embaixo dele. Então, ou me jogava do viaduto ou me jogava na BR com um caminhão passando. Esse era o meu pensamento. Hoje eu vou tirar minha vida. Até que quando eu tava lá, eu recebi a ligação do meu filho.
Meu filho na época tinha 2 anos e meio ali. E não pegava a torre. Ele me ligou e disse: papai, eu te amo, tô te esperando em casa. Meu Deus. Eu desci dali, fui pra casa. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei em casa, eu coloquei no YouTube uma mensagem do pastor Josué Brandão: descubra o poder que você tem dentro de você. E ele pregando, a mensagem era ao vivo, que era um culto ao vivo. E quando ele está pregando, ele para o culto. Ele disse: eu preciso parar a mensagem ao vivo, lá na Bahia, a igreja. Tem alguém no Brasil nesse exato momento. Você disse: eu vou me matar hoje. Meu Deus. Mas a mão de Deus vai entrar em você e vai arrancar todo o mal. Literalmente, eu senti uma mão entrando em mim, arrancando, sabe, a amargura da alma, o vazio da depressão, e um choro ensurdecedor tomou conta da minha alma. Forte, hein? E foi ali que eu vim para Curitiba fazer o tratamento psicológico e espiritual com o pastor Oscar Júnior. Então esse foi um dos maiores milagres que eu posso dizer. Fora a salvação. Rapaz, esse eu não sabia. Esse foi. Que coisa, hein? Por isso que eu tenho um propósito. Então Deus, ele faz isso. Na verdade, muitas pessoas ficam esperando, às vezes, a voz vindo do céu, uma voz estrondorosa. Na verdade, ele vai usar pessoas às vezes, para mudar um destino que você ia tomar. E nesse caso foi meu filho. A primeira palavra do meu filho não foi pai nem mãe. A primeira palavra que o meu filho falou foi: ele virá. Você fala a primeira palavra que ele falou? Quando ele... Belezinha? Sentado no sofazinho, ele disse... Eu tava no quarto... Chegou a me arrepiar aqui. Ele começou a gritar na sala: ele virá, ele virá, ele virá. Foi a primeira palavra que ele falou: ele virá. Não falou papai, mamãe, ele virá. Dadá, Dedé? Nada. Ele virá. Ele virá. Rapaz, olha, me arrepiou isso daí. Temos um propósito. Como que é o nome dele? Eduardo. Eu conheço ele, é o moreninho ali. Ele vem aqui já. Então, assim, você tem noção, a nossa vida é milagre o tempo todo. A gente vive milagre, respira milagre, caminha milagre. Nós estamos vivendo milagre. Jesus é muito bom, Kleber. Eu costumo dizer, se eu pudesse ter ele só para mim, eu ficava com ele só para mim. Jesus é muito bom. Num mundo caótico, politicamente dizendo, onde as pessoas têm crise de identidade, onde o caráter hoje ele é subjugado, onde as pessoas elas não possuem mais essa linha de caráter, Jesus ele tem sustentado a nossa vida assim de uma forma extraordinária. As pessoas que assistem isso e vão assistir muito esse podcast depois de hoje, provavelmente, e eu tenho certeza disso, Jesus ele está entrando na casa de muita gente que está assistindo isso aqui. E Amém. Você pode ter certeza disso, que toda esse envolvimento que o retrocesso, o mundo caótico traz para a mentalidade das pessoas vai ser quebrado. E nós vamos viver testemunho também. Amém. Quer passar o teu Instagram? Vamos lá, meu Instagram é @Jonathan Lopes. @Jonathan Lopes. Segue ele lá. O Jonathan, ele tem um dom. Eu sempre falo, pra mim, acho que você é mestre. Porque existem, né? Eu acho que o teu é mestre, porque eu vejo uma facilidade na parte de entender quando você explica. Então, se você quiser acompanhar o Jonathan, ele tem uma bagagem. Você é pastor? Sou evangelista. Evangelista. O pastor, ele tem seu ofício próprio. O evangelista é propagador, né? Então o negócio teu é propagar o evangelho. Eu sou evangelista de consagração. Fui consagrado pelo pastor Samuel Câmara, que é o pastor da primeira igreja Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém. Meu Deus, então você é um evangelista e você veio evangelizando, porque se você está aqui no sul hoje... Eu já caminhei um pouquinho, já andei um pouco. Então é isso daí então, Jonathan. Obrigado.
Deus te abençoe. Deus abençoe. E eu espero você vir outras vezes aí. Com certeza. E essa vez eu não vou insistir, não vou ficar, porque você tem que marcar horário com você, é difícil pra...